Todos, quero agradecer a mais um dia ao nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, que o Senhor venha trazer a paz e a proteção para cada um de nós, que hoje vamos dar continuidade à nossa lição, que é a lição número 7, que está na revista A Igreja em Jerusalém. A nossa lição é uma igreja que não teme a perseguição. Nós vamos dar continuidade à segunda parte dessa lição e que o Senhor Jesus venha trazer a paz e todo o entendimento para cada um de nós. Que hoje a gente venha aprender um pouco mais daquilo que Jesus quer nos ensinar. Hoje vamos aprender o segundo tópico, a igreja protegida. Um anjo de Deus. Esse é o tópico que nós vamos aprender hoje. Esse é o tópico 1.1. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial. Pai, que o Senhor venha entrar com a sua providência sobre cada um de nós, abrir o nosso entendimento para ouvir a tua voz e aprender e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nos auxilia, meu Pai, e nos ajuda. Continua me usando como instrumento da tua obra para fazer, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja. Que eu não me desvie para a direita nem para a esquerda. Toma todos que vão assistir essa live e a todos que vão ver pela rede social. Toma a nossa casa, a nossa família e a nossa parentela. Nos auxilia, meu Pai, para aprender e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa a segunda parte dessa lição, que é a igreja protegida. 1.1. O anjo de Deus. Lucas destaca que em meia perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5:19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12:7. Com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8:26. Em missão na casa do centurião romano Cornélio, Atos 10:3. E com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27:23 e 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daquele que vão herdar a salvação. Hebreus 1:14. Então nós vamos ver aqui que os anjos não é um anjo. Não existe essa história de anjo da guarda. O meu anjo da guarda é um anjo tal. Não. São os anjos. Os anjos estão a serviço daqueles que servem ao Senhor. Daqueles que herdarão o reino dos céus. Muitas das vezes nós sofremos ameaça pelo inimigo, pelos agentes de Satanás, e às vezes a gente nem percebe, mas os anjos do Senhor estão à nossa proteção. Porque a palavra de Deus vai falar que o diabo ele está bramando como um leão ao nosso derredor. Por que o nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos guiando, nos protegendo, nos livrando dos mal. Quantos são os livramentos que nós recebemos todos os dias da parte do Senhor? Esses são os anjos vindo, amando do Senhor para nos livrar daquilo que o diabo tem tentado contra a nossa vida. Alguns livramentos nós percebemos, nós vemos, aquela coisa quando vamos atravessar a rua e a gente se distrai e aí a gente dá aquela parada, o carro passou. E a gente olha, caramba, nem percebi. Olha o livramento que Deus nos deu. É aquela coisa que a gente está indo para um lugar e alguma coisa nos atrasou e quando a gente fica com raiva, fica chateado, mas quando a gente vê, aconteceu alguma coisa no ônibus. Aconteceu alguma coisa naquele trajeto que se a gente não tivesse atrasado, passaria ali e aconteceria conosco. Esses são os livramentos que os anjos que Deus nos manda para nos livrar. Então os anjos estão a serviço daqueles que servem ao Senhor e aquele que sabe que está garantida a sua salvação. Então é aquele que busca a salvação todos os dias. Por quê? Porque nós somos
os agentes, nós somos aqueles que escolhemos servir a Deus em busca da nossa salvação. Então, esses que buscam a salvação todos os dias, os anjos do Senhor vai estar o livrando. Mas quando acontece com alguma coisa de ruim com alguém, foi porque ele pecou? Não, não é isso. A gente não sei, não tem como a gente falar assim. Mas de repente era o dia daquela pessoa. Entendeu? Mas a gente tem que saber que os anjos do Senhor estão nos protegendo todos os dias. Às vezes, até uma chuva, um sol muito quente, um passar mal, é a proteção que Deus achou, é o jeito que o anjo do Senhor achou para nos proteger, para nos livrar do mal. Então, a igreja é perseguida? Sim, é perseguida, mas também é protegida. A igreja é protegida pelos anjos do Senhor. Ponto 2. A intercessão da igreja. Atos 12:5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação, mostra de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente, e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Atos 12:2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Tá vendo o que eu estava falando? Tiago, ele ia em busca da salvação, ele pregava, ele fazia o trabalho do Senhor, mas Deus poderia ter usado um anjo para segurar aquela espada que matou a Tiago? Poderia. Mas a gente não sabe, não tem, o texto bíblico não vai trazer uma explicação, mas é o que eu falei anteriormente. A missão de Tiago terminou ali. Então Deus pode ter, quando as pessoas viram o que aconteceu com Tiago e quando levaram Pedro para a prisão, as pessoas começaram a falar o quê? Achar o quê? Opa, calma aí. Nós temos uma arma em nossas mãos. A gente não tem que brigar com a força dos nossos braços. Porque o cristão, na verdade, ele não tem que brigar com a força do braço. Para ele usar as suas próprias forças, antes ele tem que orar. Se todo cristão soubesse o poder da oração, pararia de discutir à toa, pararia de ficar brigando à toa às vezes. Quantas vezes eu vejo a gente briga por aí, achando que a gente vai resolver com a força dos nossos braços. E, na verdade, se a gente orar, a gente sabe que vai resolver muito mais. Porque é onde, na oração, é onde Deus vai nos mostrar a forma que devemos agir. Então, ali, quando acabou aquilo ali, teve aquela confusão ali, Tiago é morto, Pedro é preso, o povo falou, opa, calma aí, vamos orar, vamos intensificar a nossa oração. A nossa oração intensificada, ela é mais forte do que qualquer coisa na vida. Ela é mais forte do que qualquer conhecimento. Porque às vezes, não, eu tenho um conhecido ali, ele vai resolver. É como uma amiga falou, ela contou um testemunho. Ela e o esposo, ela precisava fazer uma cirurgia. Não, a gente vai procurar o fulano de tal, que ele disse que ele vai resolver e vai fazer a cirurgia. Ficou um tempão na mão do cara, o cara não é de resolver. Um belo dia em oração, não, vamos orar. Em uma semana conseguiu a operação. E não foi com a ajuda de quem eles achavam que era. Tá vendo qual é a força da oração? A força da oração é isso. É a gente orar sabendo, tendo a certeza que Deus vai fazer. E se não fizer, amém. Porque não foi da vontade dele. Mas o nosso papel é orar. Orar todos os dias, toda hora. O ruim é que a gente acha que o orar é só orar ali 5 minutos, acabou, foi embora.
Eu não estou falando que você tem que orar o dia inteiro, não. Mas toda oportunidade que você tiver, ore primeiro. Eu vou procurar um emprego. Ora, peça direção, porque às vezes você está indo entregar o seu currículo num lugar e Deus quer que você entregue em outro. De repente você está indo entregar na zona sul da onde você mora e Deus quer que você trabalhe na zona norte, ou vice-versa. Às vezes você está indo no mercado e Deus quer que você trabalhe numa empresa, num escritório. Olha como é que é. Mas a oração é importante. É o livramento. Todos os dias, quando eu vou dormir, quando eu acordo, eu oro, agradeço a Deus, venho aqui, faço minha live, dou essa aula. Dessa forma, eu saio para o trabalho, eu oro. Eu chego no trabalho, eu oro. Saio para vir para casa, eu oro. É isso que nós devemos fazer. As pessoas, muitas das vezes, se esquecem disso. Não é usar como um amuleto, não. Porque Deus, ele gosta de ouvir a sua voz. A oração nada mais é uma conversa você com Deus, você com o Pai. Então comece a orar mais, traga mais a oração para você, traga mais a comunhão com o Senhor. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer ter comunhão com Ele? Ore. Ponto 3 dessa lição, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4:31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Atos 9:11, 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou até ele. Atos 10:3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos 8:15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Então, se você... muitas pessoas, é o que eu falo lá na igreja, na aula da escola bíblica, existem muitas pessoas que vão em busca de poder na igreja, mas esquece da oração. Como que você vai ter o poder de Deus se você não ora? Você não ora, só ora quando entra na igreja, só ora quando você está precisando, entra no desespero porque aconteceu alguma coisa. Senhor, me ajuda. Opa, calma aí. Não ore somente para pedir, não. Ore para buscar a presença do Espírito Santo, porque é dessa forma que devemos fazer. Nós devemos orar, não é somente para pedir, mas é para agradecer e buscar a presença de Deus. Se encha do óleo. É isso que nós devemos fazer. A oração tem um poder tremendo. A arma do crente tem que ser a oração. A primeira coisa, antes que o crente tome uma decisão, é orar. Vai para o joelho. Como que eu oro? Ora deitado, sentado, ora de joelho, mas ore sinceramente. Busque essa comunhão com o Senhor. Porque quanto mais você buscar a comunhão com Deus, mais poder você vai ter. Eu vou ser um super-herói. Não é isso que eu estou falando. Você não vai se transformar no Homem-Aranha, no Batman, na Mulher Maravilha. Não vai se transformar em nada disso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você vai ser aquele homem cheio de unção, cheio de autoridade. O que você vai falar, as pessoas vão ver que sai da sua boca com autoridade. Vai falar, ali vai um homem, uma mulher de Deus. Ali tem um homem, uma mulher de Deus. Então ore. Busque a Deus todos os dias, através da sua oração, que você vai ver o poder de Deus agindo através de você. Porque aqueles homens oravam, as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo. Os homens oravam, pessoas eram curadas. Os apóstolos oravam, pessoas eram libertas. É esse poder que nós temos que buscar. Não é o poder de querer mandar em alguém ou ser melhor que alguém, mas é o poder de Deus para agir e fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Hoje termino aqui essa segunda parte dessa lição. Amanhã terminaremos essa lição e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que hoje vocês venham ter um ótimo dia, que o livramento do Senhor caia sobre cada um de nós
e que a gente sempre venha lembrar, a oração é a maior arma que o cristão tem em suas mãos. Obrigado por tudo, até amanhã. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo. Que o Senhor já nos dê o teu caminho e o seu direcionamento para a gente se desviar de todos os males e da maldade do mundo. Que o Senhor tome a nossa casa, a nossa família e parentela. Tome o nosso dia, a nossa escola, o nosso emprego, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. O Senhor já vem estar ali conosco. Nos usa da maneira que te agrada e da forma que o Senhor desejar. Toma a nossa vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã na próxima lição. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um.